Agora tá ok, né? Eu não vejo Tá vocês. sim, Sim, tá professora, agora dá aparecendo. para ver. Tá bom. Aí, qualquer coisa, vocês me interrompam, tá? E pergunta, contribui, porque eu vou dar andamento, que o nosso tempo é pouco. Semana passada a gente falou sobre as doenças crônicas não transmissíveis, com ênfase na hipertensão, né? Aí hoje a gente vai falar um pouco sobre a diabetes mellitus, mas com um ênfase na linha de cuidado que o Ministério da Saúde ele recomenda que seja organizado e traçado dentro das unidades básicas de saúde, né? Dentro da atenção primária em saúde. Aí só trazendo, como sempre, né, uma breve introdução, né, que o diabetes, como a hipertensão, ela é uma doença crônica não transmissível, né, e ela também trata de uma condição que é multifatorial, então, assim, são vários fatores, né, que faz com que o indivíduo, ele já nasça ou desenvolva durante a sua vida, né, e dentro desses fatores, a gente tem os fatores genéticos, os fatores idiopáticos, né? Os fatores ambientais e os fatores sociais. É, é, impor, é um importante problema de saúde, não só no Brasil, mas em outros países, e eu acho que isso vocês estão vivenciando dentro da prática de vocês, que é uma alta taxa de pacientes com diabetes dentro da nossa rede, né? E pelo fato do diabetes, ele está associado também a outras complicações, como a gente tem as doenças cardiovasculares, as cerebrovasculares, as insuficiências renal, né? Em alguns casos, até as amputações não traumáticas de, principalmente dos membros inferiores, isso acarreta anualmente uma sobrecarga muito grande dentro dos serviços de saúde, causando custos excessivos com hospitalização, né? E com acompanhamento desses pacientes a médio e principalmente a longo prazo. Então, por isso que é importantíssimo a gente trabalhar nessa questão das intervenções, né, das medidas preventivas. E, assim, para o controle do diabetes, né, é necessário estabelecer, não só a saúde, ela não consegue sozinha, é necessário estabelecer parcerias que vão desde com órgãos governamentais, como, por exemplo, trabalhar em conjunto com a escola, com outros setores, né, trabalhar junto com a sociedade civil, né, para que aí a gente consiga traçar ações e orientações, estratégia, né, do controle, da detecção e da prevenção do diabetes. Então, assim, a saúde sozinha, ela não consegue intervir quando a gente fala das doenças crônicas não transmissíveis, e especificamente do nosso debate de hoje, que é o diabetes. E, assim, o que é que tem causado esse aumento na prevalência, né? É o que a gente já tem discutido, né? Desde que a gente discutiu as doenças crônicas, que tem a ligação com esse rápido processo de urbanização que ocorreu, né? Onde a vivência dentro dos centros urbanos mudou completamente os modos de alimentação, de cuidados com a própria saúde dos indivíduos, né? A gente tem essa transição epidemiológica, onde a gente tinha nas décadas anteriores, a população ela morria muito de doenças infectos contagiosas, né? Mas, e, graças a Deus, com a evolução das vacinas, dos antibióticos, essa característica epidemiológica, ela mudou, né? E hoje a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis, ocorrendo essa mudança, essa transição aí epidemiológica a nível nacional e a nível mundial, né? A gente tem a transição nutricional, né? Hoje a população em si, ela se alimenta muito mal, né? O uso de alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, né? Tem a questão também do estilo de vida, né? O sedentarismo. A gente sabe que
prática de atividade física, ela é algo muito positivo, é um fator positivo na redução dessas doenças crônicas não transmissíveis e no controle, e no paciente que ele também já é portador da doença, essa questão dessa mudança, né, de praticar uma atividade física, seja ela qual for, de acordo com as condições de cada paciente, ela muda completamente esse prognóstico desse paciente. O excesso de peso, ele também é algo que hoje é recorrente, né? É uma pandemia, o excesso de peso, e esse excesso de peso a gente está percebendo numa população muito jovem, que é crianças e adolescentes, e isso vai refletir no futuro, né? A gente tem também o crescimento do envelhecimento populacional. Então, se eu tenho uma população que envelhece mais, então automaticamente eu terei mais doenças que são características desse processo do envelhecimento, né? Não quer dizer que todo indivíduo que vai envelhecer, ele vai ser portador de uma doença crônica, né? E a maior sobrevida dos indivíduos com diabetes, né? Então, assim, hoje a gente tem um maior número de população com diabetes também, porque a gente tem uma maior sobrevida desses indivíduos, graças aos tratamentos disponibilizados, né? Disponibilizado pelo Ministério da Saúde, graças a esse acompanhamento que os pacientes ele têm dentro da rede do SUS. Então, com isso, eles conseguem ter uma sobrevida bem maior, né? E uma melhor qualidade de vida também. Até aí, tudo bem? Sim, Tudo. prof. Tá ótimo, então vamos seguindo. E a gente tem projeções, né? Que as projeções, quando a gente fala dessas doenças crônicas, as projeções nunca são tão boas, né? Então, em 2017, né? A gente tem aí uma relação dos 10 países que tinha o maior número de pessoas com diabetes na faixa etária entre 20 a 79 anos. E a gente tinha o Brasil em 2017, ele estava lá na quarta posição, com 12,5 milhões de pessoas nessa faixa etária de 20 a 79 anos com diabetes, e aí não tem separação se é diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, era diabetes de um modo geral, mas quando a gente vê os estudos, o maior número de pacientes é diabetes tipo 2, né? E as projeções para 2045, né? O Brasil ele vai estar lá mais ou menos numa quinta posição e vai ter uma média de 20,3 milhões de indivíduos, né, com portadores do diabetes, né? A gente sabe que isso são projeções que pode ser para menos e pode ser para mais, né? O ideal é que seja para menos, mas isso aí são algumas projeções, né? Para que a gente já possa ir trabalhando as ações de promoção e prevenção da saúde para ver se a gente consegue reduzir esses números aí que são crescentes. Isso você já sabe, a gente só traz sempre para ressaltar, né, que as complicações e doenças associadas ao diabetes, então a gente tem algumas que são bem conhecidas de vocês, que é a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia, as doenças coronarianas, as doenças cerebrovasculares e as doenças arterial periférica. Então, essas são as principais complicações que acometem os pacientes portadores de diabetes, né? E tem estudos que mostram também que o diabetes ele tem sido responsável por contribuir para outros agravos, né, de forma direta ou indiretamente, que são agravos do sistema musculoesquelético, do sistema digestório, na função cognitiva e na saúde mental, né, além de ser associado a diversos tipos de câncer. Então, são alguns estudos que traz essa relação também do diabetes, não só com esses agravos que são bem conhecidos da gente, né, mas com outros agravos também, que ele pode estar direto ou indiretamente ligado. E aqui eu trouxe para vocês, para a gente estar discutindo um pouco sobre a classificação, né? A classificação etiológica do diabetes mellitus. Então, a gente tem os que são bem conhecidos nosso, né? Que é o diabetes tipo 1, que dentro desse tipo 1, ele tem subdivisões, né? Que é o tipo 1A,
que seria a deficiência de insulina por destruição autoimune das células betas, e isso vai ser comprovado através de exames laboratoriais, e a gente tem o diabetes tipo 1B, que é causado pela deficiência de insulina de natureza idiopata, né, que é algo que ainda não é bem esclarecido, o que pode ocorrer para que tenha essa deficiência de insulina. Esse daí são os números bem menores que a gente tem, porque a maior porcentagem que a gente tem de diabetes mellitus tipo 2, que corresponde a 90 a 95% dos casos. Então, são esses que vocês vão encontrar muito nas unidades básicas de saúde, no Sistema Único de Saúde ou no sistema de saúde como um todo, né? E a tipo 2, ela é uma perda progressiva de secreção da insulina, combinada com a resistência à insulina, né? Ela também possui uma etiologia complexa e multifatorial, que envolve componentes que vão desde a genética até o ambiente que aquele indivíduo está inserido, né? Ela comete mais indivíduos a partir da quarta década de vida, né, a partir aí dos 40 anos. Entretanto, alguns países, eles têm percebido um aumento na incidência em crianças e jovens, né? E isso está relacionado bem com os fatores que a gente falou, né? A questão da obesidade em jovens e crianças, do sedentarismo, né? E com isso a gente vai realmente acarretar o maior número dessas doenças crônicas não transmissíveis. Temos também o diabetes gestacional, que vocês já trabalharam ela, né, lá quando vocês fizeram obstetrícia, né, no quinto semestre. É algo importante que vocês precisam estar atento dentro também dessa atenção básica, né, quando iniciar o pré-natal, tá acompanhando essa gestante, e depois também no puerpério, que é para ver se essa diabetes gestacional, ela vai reverter ou se ela vai persistir, né? Então, é uma condição que merece um acompanhamento. E tem outros tipos de diabetes também, que eu não vou entrar em detalhes, eu acho que os principais é esse, né? O tipo 1, o tipo 2, que é o que mais vocês vão encontrar, é o mais comum, e o diabetes gestacional, que ele também a gente tem uma taxa bem significativa também dentro da população gestante. E aqui, né, eu trouxe, que eu acho que é importante, para que a gente tenha essa observação de estar fazendo o rastreio, né? Quando eu vou fazer o rastreio desse paciente, que ele tem um possível, né, que ele é assintomático, mesmo assintomático, mas eu preciso fazer um rastreio para diabetes mellitus tipo 2, visto que a gente viu que tem um alto índice, né? Então, se eu tenho indivíduos com idade maior do que 45 anos, então sugere-se o rastreamento do diabetes mellitus em indivíduos que ele é maior de 45 anos, que ele tem sobrepeso ou obesidade, ou então esse indivíduo ele apresenta um ou mais fatores de risco, né? Que é os fatores de risco que a gente vai discutir agora abaixo. Então, se vocês lá na unidade básica de saúde, vocês têm um paciente que eles já estão nessa faixa etária, maior de 45 anos, e que é um indivíduo que ele tem sobrepeso, ou que ele tem obesidade, e que apresenta mais de um fator de risco para diabetes mellitus, então é preciso fazer o rastreamento, né? Então, quais são os fatores de risco? A gente tem um indivíduo que ele é tem pré-diabetes, né? Aquele indivíduo que está lá naquele limite lá da taxa. É aquele paciente que ele tem um histórico familiar, um parente de primeiro grau, né? Um pai, a mãe, aqueles bem próximo ali de primeiro grau. A raça, etnia de alto risco, então a gente tem a população negra, ela tem um maior risco, né? Os hispânicos,
E os índios Pima, né, que não é nossa realidade, visto que essa população de indígena, ele é do Arizona, né, mas se depois, se vocês tiverem a curiosidade, até busque, porque é bem interessante a história desses índios, né, porque se vocês forem ver, eles são a população que tem o maior número de indivíduos com diabetes no mundo, né? E assim, os estudos, né, avaliam por que que eles teriam essa predisposição a ter esse maior número de diabetes, né? 90 a 95% dos índios, eles têm obesidade dessa etnia aí. E, na maioria, a sua metade, eles são diabéticos, né? E isso está relacionado, alguns estudiosos falam, relacionado à mudança, à transição demográfica que eles tiveram, né? Eles saíram da sua região, lá do Arizona, e eles passaram, depois do processo de industrialização, a viver mais nas cidades. Então, com isso, teve uma mudança de território, uma mudança de alimentação. Depois vocês pesquisam, que é bem interessante. E reforça aquela questão, né, de que as mudanças nos hábitos de vida, essa transição demográfica, tudo isso influencia, sim, né, como fator de risco para as doenças crônicas não transmissíveis, e no caso aqui, o diabetes, né? Mulheres com diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, então, uma paciente que ela já teve esse diagnóstico prévio de diabetes mellitus gestacional, ela precisa ser rastreada, né, se ela tem mais de 45, história de doença cardiovascular na família, hipertensão, o HDL, menor do que 35 ou o triglicerídeos maior de 50. A síndrome de ovários policísticos, aquele paciente que sedentarismo, né, mas às vezes eles nos enganam bastante, eles dizem que faz atividade física, mas você percebe pela massa corporal lá do indivíduo que ele não pratica nenhuma atividade física, né? Então, assim, é importante que vocês estejam atentos para que vocês possam estar fazendo o rastreamento desses pacientes, né, que apresentam esses critérios, para que aí a gente consiga intervir de forma precoce, tá? E aqui a gente tem alguns elementos clínicos que levantam a suspeita, né? Que vocês precisam estar atento quando o paciente ele apresentar essas queixas no consultório. Então, a gente tem alguns sintomas que são clássicos, né? Tem os sintomas que são menos específicos, né? Que pode estar relacionado com qualquer outra patologia. A gente tem as complicações crônicas e doenças intercorrentes, né? Então, assim, quais são os sintomas e sinais bem clássicos? A gente tem a poliúria, a polidipecia, né, que é aquele paciente que ele tem uma sede excessiva, ele chega lá com queixa, doutor, tô com muita sede, perdi peso nesses dias, sem nenhuma explicação, não está fazendo nenhuma dieta, nem nada. Aí ele queixa para ti que ele tem uma fome muito excessiva, né? Aquela perda de peso, a poliúria, uma sede excessiva, né? Uma fome excessiva também. Isso já é uma suspeita para que vocês possam estar investigando a questão do diabetes mellitus, né? E sintomas menos específicos, que é fadiga, fraqueza e letargia, né? A visão turva, que esses sintomas podem estar relacionados com outras patologias também, né? O prurido vulvar ou cutâneo, a balonospostite, que é a infecção tanto do prepúcio como da glândula ali do pênis, né? Isso está relacionado à questão da imunidade, né? Os pacientes que eles têm diabetes, eles têm muitos prurido vulvar, né? Quando a gente está falando de mulheres, né?
É, e a gente tem as complicações crônicas das doenças intercorrentes. A proteinúria, que aí vocês vão precisar solicitar exames, né, para fazer essa avaliação. A neuropatia diabética, quando o paciente ele apresenta câimbras, parestesia ou dor nos membros inferiores, né? Por isso que é importante também vocês estarem fazendo, né, a avaliação dos nervos, né, desses pacientes, dos membros inferiores, para ver como é que está a questão da parestesia e da dor dos membros. A retinopatia diabética, né, mas aí já é mais específico, né, a gente já vai precisar de um especialista, mas aí a gente já direciona, né, na caso, por exemplo, retinopatia, catarata, mas aí a gente já direciona para o oftalmo já de forma correta, né? Porque às vezes a gente quer encaminhar para o especialista, mas precisa encaminhar de forma correta. E doenças como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e as doenças vascular periféricas e infecções de repetição. Então, são alguns elementos clínicos que levantam a suspeita que o paciente ele tem um diabetes mellitus e que vocês precisam ficar atentos. Tem sintomas que são bem simples, clássicos, né? E tem outros sintomas que já são algumas complicações, que já é aquele paciente que ele já está com um grau mais avançado da doença. E aqui eu trouxe para vocês os critérios para diagnóstico do diabetes mellitus. Eu trouxe tanto da Sociedade Brasileira de Diabetes como do Ministério da Saúde. Vocês vão ver que eles não têm alteração. Depois eu vou mandar o slide para vocês. Eu acho que eu estou até devendo da aula passada, não me lembro se eu mandei. Mas se falando de sociedade, vamos falar do Ministério, né? Que é o nosso lá que a gente lida com ele no nosso SUS, né? A gente tem, quando é normal, né? Então, o paciente com uma glicemia de jejum menor que 100, né? Então, não é um paciente que não tem alteração. Agora, se eu tenho uma glicemia em qualquer horário do dia, aquele paciente que já se alimentou menor que 200, então, assim, é um paciente que também ainda não tem um diagnóstico, né, de diabetes, até porque ele está ele foi em qualquer horário do dia. A glicemia plasmática, após 2 horas da sobrecarga oral de 75 gramas de glicose. Então, assim, se eu tenho uma glicemia menor de 140, então ele está normal, né? E quando a gente fala que é nossa hemoglobina glicada, né, é uma taxa menor do que 5,7. Agora, se eu tenho um paciente que ele já tem uma glicemia plasmática em jejum, que ela é maior ou igual a 100 e menor do que 126, então a gente já tem uma questão aí de um paciente que ele é pré-diabético, né? E se eu tenho maior do que 126, eu já tenho um alerta muito grande para esse paciente. E quanto à glicemia plasmática, né, que é aquela onde o paciente tem a sobrecarga de 75 gramas de glicose, a gente vai para o paciente que é pré-diabético, se ele tiver aí entre essa faixa de 140 a menor de 200. Se ele já chegou no 200 lá, maior ou igual a 200, então ele já é um paciente, de acordo com o Ministério da Saúde, né, que ele já tem uma alerta, ele já está classificado aí nessa faixa etária vermelha, né? E em relação à hemoglobina glicada, a hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5, né? Do mesmo jeito, a gente vai lá para a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Ela não muda os critérios, igual, né, ao do Ministério da Saúde, onde o paciente com diabetes, se ele tem uma glicemia de jejum maior ou igual a 126, então ele já é considerado um paciente com diabetes, né? Agora, quando ele tem a sobrecarga
da dose lá de glicemia, ele vai ter uma taxa maior ou igual a 200. Ou então, hemoglobina glicada maior ou igual a 6,5. Então, Sociedade Brasileira de Diabetes e Ministério da Saúde, eles têm os mesmos parâmetros, né, de classificação dos critérios para diagnóstico desse paciente com diabetes, tá? Até aí, tudo bem? Ok, professora. Vocês sumiram todos, foi? Não, né? Estão aí. Então, vamos lá. Aqui eu trouxe para vocês uma linha de cuidado, que é a linha de cuidado do Ministério da Saúde. É o que o Ministério da Saúde, ele recomenda. Então, eu peguei essa linha de cuidado, eu fiz alguns recortes em vários slides para ficar melhor de vocês visualizar, tá bom? Então, assim, o Ministério da Saúde, ele recomenda que lá na unidade de atenção primária, que é lá na unidade básica de saúde, onde nós estamos inseridos, isso a gente está falando da linha de cuidados para o diabetes mellitus tipo 2 no adulto, tá? Que é o nosso foco, que é o adulto. Então, a gente tem o Ministério da Saúde, ele traça duas linhas de cuidado. Ele traça uma linha de cuidado para aquele paciente que ele está na fase aguda, que é aquele paciente que ele apresenta alterações glicêmicas naquele momento que ele buscou o serviço de saúde, e para aquele paciente que ele já está numa fase crônica, que ele não apresenta nenhuma alteração, que é aquele paciente que vem para o acompanhamento na unidade básica de saúde, tá? E quando ele traz esse manejo, né, para o paciente dentro da unidade básica de saúde, na fase aguda, ele divide essa fase aguda em dois momentos. Aquele paciente que ele chegou na unidade e ele apresenta uma hiperglicemia, né? E aquele paciente que ele busca a unidade que ele está apresentando uma hipoglicemia, porque o paciente que tem diabetes, né, em alguns momentos ele pode ter a hiper, mas ele pode também apresentar a hipo, né? E dentro dessa hiperglicemia, o Ministério da Saúde, ele também estratifica os pacientes que são sintomáticos e os pacientes que são assintomáticos, porque vocês podem encontrar pacientes lá na unidade básica de saúde que ele está com uma taxa alta de glicemia, mas ele não está sentindo nada, ele está sintomático. E outros que ele já está com queixa, que ele já está com sintomas, e sintomas às vezes que você até já percebe, né? Nem precisa o paciente relatar para você. Então, o Ministério, ele traz esses dois manejos, tá? Aí, dentro do manejo do paciente assintomático, seria o quê? O planejamento terapêutico, que o planejamento terapêutico, ele conduz em quê? Em medidas realizadas naquele ponto de atendimento, que é o quê? Estabilizar o paciente, né? Acompanhar o paciente, realizar ali aquele primeiro atendimento, né? Fazer a investigação, se, eu estou com a glicemia alterada, o que aconteceu? Será que ele tomou o medicamento na forma correta? Porque às vezes ele não tomou o medicamento, está 2 dias sem tomar o medicamento. Paciente que é dependente de insulina, ele pode estar acondicionando essa insulina de forma incorreta e ela não está fazendo mais, servindo, né? Eles pegam e não seguem as recomendações da alimentação. Então, é o planejamento terapêutico desse paciente, é o investigar o que está acontecendo e é o atendimento ali no próprio local. Não há necessidade de transferir esse paciente para um setor de urgência e emergência, que no caso aqui seria a UPA, né? Agora, já aquele paciente que ele é sintomático, que ele apresenta os sintomas dessa hiperglicemia, ele precisa realizar um manejo inicial. Então, lá na unidade básica de saúde, a gente precisa realizar um manejo inicial, que é medidas iniciais no local de primeiro atendimento, até que o paciente
paciente ele seja encaminhado para o serviço de maior complexidade, que no caso aqui seria a UPA, né? Então, é necessário que seja acionado o SAMU, para que o SAMU ele faça a transferência desse paciente, tá? Aí a gente vai discutir mais um pouco aqui sobre esse manejo inicial, nos slides mais à frente. Mas eu quero que vocês entendam que o que o Ministério da Saúde recomenda é isso. Eu tenho um paciente numa fase aguda, eu tenho um paciente na fase crônica. Na fase crônica, é aquele paciente que ele vai ser acompanhado, ele vai ser monitorado, ele vai ser orientado, investigação para ver se ele está fazendo o uso correto da medicação, né? Aquele paciente que você vai solicitar os exames a cada 6 meses, né? O acompanhamento com a hemoglobina glicada, né? E já o paciente que ele está na fase aguda, que é aquele que chega na unidade com pico de hiperglicemia ou de hipoglicemia, então a linha de cuidado ela já muda, né? Se é sintomático, eu preciso fazer esse manejo inicial, estabilizar esse paciente, acionar o serviço de atendimento móvel, que no caso é o SAMU, e direcionar esse paciente para o cuidado de urgência e emergência. E orientar esse paciente que após ele estabilizado, quando ele receber alta lá do serviço de urgência e emergência, ele precisa retornar à unidade básica de saúde. Ou então o médico, né, agendar junto com a equipe já uma visita domiciliar para esse paciente. E quando a gente tem o paciente assintomático, é aquele que a gente vai investigar, vai orientar, vai saber o porquê daquele momento dessa hiperglicemia, que pode estar relacionada a vários fatores, como vocês têm observado. O paciente, às vezes, ele não toma medicação, ele tem indicação de 2 medicações, ele toma só uma, ele tem indicação de tomar 2 vezes ao dia, ele toma só uma, então tem inúmeras situações. E quando a gente fala da questão do diabetes mellito agudo, que ela é caracterizada pela descompensação glicêmica aguda, é quando o paciente ele apresenta uma hiperglicemia aguda sintomática, né? Então, ele tem uma glicemia aleatória que ela é maior ou igual a 250, e isso a gente vê muito, porque semana passada, não sei se os meninos lembram, chegou uma paciente lá na unidade que ela estava com 380 de glicemia, então ela estava com uma hiperglicemia aguda sintomática, né? E essa hiperglicemia, ela pode evoluir para complicações mais graves, como a cetoacidose diabética. Então, por isso que a gente precisa intervir, né? E a hiperglicemia assintomática é a mesma coisa, é aquela glicemia aleatória, onde o paciente tem uma glicemia maior ou igual a 250, mas ele não apresenta nenhum sintoma. E já a hipoglicemia é aquele paciente que ele está com a glicemia lá, né, que ela é menor do que 70 e pode se agravar quando a gente tem uma glicemia que ela cai, né, lá para menor do que 54, aonde o paciente ele pode apresentar alterações físicas, confusão mental, né, necessitando da ajuda até de terceiros, tá? E quais são os sintomas, né, do paciente que ele apresenta essa hipoglicemia? É aquele paciente que ele tem uma fome repentina, o paciente ele está sempre cansado, ele tem sudorese excessiva, é um paciente que tem tontura, visão turva, cefaleia, tremores, taquicardia, entre outros. Ele tem mudanças de humor e comportamento, né? Eu já vi pacientes que ele tirava até a roupa por causa dessa questão dos sintomas da hipoglicemia, ficava totalmente fora do seu estado normal, né? Confusão, ele pode confundir as pessoas, não saber onde está, não saber quem é, não saber, não reconhecer pessoas que é do seu próprio convívio, pode evoluir com convulsões e até coma. Então, a hipoglicemia é algo que ele precisa ter um olhar, né? Precisa intervir de forma bem rápida, e é bom porque é mais simples, né? Quando a gente tem uma hipoglicemia, a gente sempre orienta o paciente, quando ele não
quando ele tem um entendimento, né, que às vezes o idoso tem um entendimento menor, mas que é importante ele orientar a família, para que se ele apresenta esses sintomas, né, quando tem um acompanhante, você já orienta a família, que o paciente que ele tem diabetes mellitus, ele pode apresentar esses picos de hiper ou de hipo, e orientar quais são os sintomas, né, porque aí a família pode intervir, né, ter algo doce em casa, às vezes o paciente anda até com aquele sachêzinho de mel, algum bombom, porque ele já até reconhece quando os sintomas da hipoglicemia, ela começa a dar os primeiros sinais, né? Já na hiperglicemia, é o que a gente já falou antes, né? É aquele paciente que ele tem poliúria, polidipsia, desidratação, ele pode apresentar dor abdominal, o rubor facial, né? Aquele hálito cetônico que você sente de longe quando o paciente fala, quando o paciente respira, principalmente. O paciente pode apresentar náuseas, vômitos, hiperventilação, sonolência e até o coma, tá? Isso aqui são alguns sintomas que tem dentro da linha de cuidado do Ministério da Saúde. E só trazendo mais um pouco, porque eu acho que é importante, eu fiz o recorte aqui do paciente que ele tem hiperglicemia. Quando ele é a hiperglicemia sintomática e assintomática. Qual é o manejo desse paciente, né? Então, assim, é como eu já falei para vocês, é o paciente que ele tem uma hiperglicemia sintomática, que é aquela glicemia que é maior lá do que 250, quando ele é sintomático, ele precisa de de um encaminhamento para o serviço de urgência e emergência, né? Você vai estabilizar o paciente e você vai encaminhar. E quando você faz o exame físico do paciente, você encontra algumas alterações, como aquele paciente que ele tem uma inspiração, que ela é lenta e profunda, né? Em situações graves, ele apresenta. O paciente, ele apresenta uma pele seca e fria, uma língua seca, ele tem hipotonia dos globos oculares, ele apresenta as extremidades bem frias, ele apresenta agitação, a face, ela fica bem hiperemiada, bem avermelhada, né? Pode apresentar hipotonia muscular, o paciente ele pode ter também taquicardia e hipotensão arterial, até ocorrendo também um choque hipovolêmico, né? Então, o que é que nós devemos fazer? É acomodar esse paciente, manter o paciente no local calmo e tranquilo, acionar o serviço móvel de urgência e emergência, né? No caso, o nosso SAMU, através de 192, e monitorar, né? Verificar a glicemia capilar, a pressão arterial, a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio desse paciente, se possível, né, e o ideal seria já obter um acesso venoso periférico e fazer a infusão, né, com soro fisiológico. Ele até recomenda aqui o volume que seja feito na primeira hora. Manter registro no prontuário, que é importante, e preencher a ficha de referência. Então, tudo que você fez ali com o paciente, você já passa para o serviço do SAMU, para que quando ele chegar lá na UPA, quem atender esse paciente já saiba o que foi feito previamente, né? E manter o paciente em repouso e em jejum, porque dependendo do local que você estiver, pode ser que o SAMU ele demore um pouco chegar. A gente está pensando aqui dentro da cidade, tranquilo, próximo, né? Mas mesmo assim, às vezes demora, porque a gente não tem a ambulância, ela atende diversas ocorrências dentro do município, então, às vezes, até dentro do próprio município demora. E quando a gente pensa numa zona rural, não tem nem como chamar esse SAMU, né? Às vezes tem que fazer a transferência no próprio transporte da comunidade que tiver disponível naquele momento. Então, por isso que é importante vocês reconhecer esses sinais clínicos, saber que é necessário vocês estabilizar o paciente antes de direcionar para frente. E quanto à sintomática, né, que é aquele paciente que ele está com alteração, mas ele
não tem nenhum sintomas, então a gente precisa o quê? Acomodar o paciente no local calmo e tranquilo, e do mesmo jeito, né? Verificar a glicemia capilar, a pressão arterial, a frequência, a saturação, avaliar possíveis fatores precipitantes, que é o que a gente destacou anteriormente. Será que esse paciente ele não está com uma desidratação, ou então ele está fazendo o uso incorreto da medicação, ou é um paciente que ele está com outra infecção, outro agravo, né? Se é um paciente que faz uso de insulina, como está essa insulina desse paciente, né? Ele está acondicionando da forma correta, ele está fazendo a dosagem correta que o médico recomendou e prescreveu. Então, é importante que, mesmo que o paciente ele seja assintomático, o tratamento ele deve ser realizado na atenção primária em saúde. E o plano terapêutico que a gente vai traçar para esse paciente é tentar identificar qual foi o fator que desencadeou essa hiperglicemia, né? É tentar descobrir lá qual foi o fator, né? Às vezes o paciente ele chega, ele diz: "Ah, não, porque ontem eu passei por um momento de estresse, ontem eu fui no aniversário, ontem eu não tomei minha medicação, a minha medicação acabou". Às vezes ele já chega até dando indicações do que aconteceu, né? Revisar aspectos educacionais, né, desse paciente, reforçando a questão do autocuidado, da importância da adesão ao tratamento e reforçar os sinais de hiperglicemia para que ele possa retornar à unidade, né? É importante que esses pacientes a gente reavalie, oriente para ele retornar aí com a média. O Ministério da Saúde recomenda que seja com 7 dias, mas se a gente tem uma área coberta, né, a gente pode pedir até para o ACS passar lá numa visita domiciliar e ver como o paciente está. Tudo bem? Sim, né? Aqui nessa só está repetido mesmo que a gente traz essa questão da avaliação dos níveis de hipoglicemia, né? Então, assim, se eu tenho um paciente que a gente estava falando de hiper, aí agora a gente fala da hipo, né? Eu já trouxe até para vocês os parâmetros, né? Aquela alerta é quando o paciente tem uma glicemia menor ou igual a 70, então já é um alerta, né? É, é algo que está baixo e ele precisa ser controlado, né? Senão o paciente ele vai evoluir para uma forma, um nível maior, né? Onde já tem uma gravidade maior, né? É algo que também é clinicamente importante, porque vocês viram que o paciente ele pode evoluir com convulsões e até um coma, né? E a hipoglicemia severa, né? Que é aquele que a gente não consegue nem especificar lá como é que está o índice dessa glicemia desse paciente, e ela está associada ao comprometimento cognitivo grave e requer uma assistência extrema para a recuperação desse paciente. Por isso que é importante a gente orientar o paciente, que ele é diabético, mas ele pode ter esses picos de hipoglicemia, não só a hiper, como também a hipor, né? E o paciente bem orientado, a gente vai reduzir bastante esses agravos, né? E o tratamento, a conduta do paciente com hipoglicemia, ela consiste do mesmo jeito. É um manejo inicial, um tratamento e um plano de orientação e avaliação, tá? Então, assim, o paciente, ele precisa desse manejo inicial na unidade básica de saúde, ele precisa de um tratamento, né, de estabilizar lá o nível, e ele precisa de um plano de orientação, orientar nesse paciente e marcar também, agendar uma reavaliação, tá? Vou só tomar uma água aqui, só respirar um pouco. Tem alguém pedindo para entrar? Eu vou só minimizar um pouquinho aqui, só para poder liberar.
Estão vendo a projeção novamente? Sim, professora. Ah, tá ótimo. Então, assim, a gente falou da questão do manejo desse paciente, né? Tanto o paciente que ele apresenta uma hipo ou uma hipo. E agora a gente vai falar um pouco para vocês sobre o planejamento terapêutico da diabetes mellitus do paciente crônico, tá? Então, assim, ele se divide basicamente em três, né? Que é a avaliação clínica do paciente, o tratamento em si, né? Que o tratamento em si ele condiz no tratamento medicamentoso e o tratamento não medicamentoso, e o encaminhamento para atenção especializada quando vocês avaliarem e ver que esse paciente ele tem necessidade de passar por uma avaliação de um especialista, né? Então, dentro da avaliação clínica, que é aquela que vocês fazem sempre lá na unidade básica de saúde, com o nosso lá material de apoio, né? Que é fazer essa investigação da história de saúde com sinais e sintomas do paciente, identificar se ele tem fator de risco, né? É a questão do exame físico do paciente, a avaliação através de exames, os exames comuns mesmo, e, se necessário, exames complementares, né, que vocês vão solicitar para esse paciente, é a avaliação desse paciente quanto ao risco cardiovascular que esse paciente ele possa apresentar, e a avaliação de complicações crônicas e prevenção, como a que a gente já comentou, que é a retinopatia, a nefropatia, a neuropatia e a cardiovascular. Quando a gente fala durante a gravidez, também é importante vocês estarem avaliando, né, essas gestantes que vão estar passando lá com vocês, para a gestante, tem gestante que ela já tem um diabetes mellitus, né, e ela já engravidou, ela já é uma paciente portadora, e tem outras que ela pode desenvolver durante a gestação, e pode ser algo que depois lá, quando ela parir esse neném, depois lá no puerpério, ela consiga controlar os níveis lá e não ser mais uma paciente, né, portadora desse diabetes mellitus, mas ela vai ter sempre um fator de risco, né, então é importante vocês estarem atentos. Dentro da avaliação desse paciente, a gente também tem a consulta de enfermagem, então, assim, o paciente com diabetes, ele é acompanhado tanto pelo médico como pela enfermagem também, e é importante também essa avaliação odontológica, então, essa avaliação clínica como um todo, a gente inclui aí também outros profissionais, como o nutricionista, que vai ser fundamental, né, para estar fazendo essa avaliação clínica também desse paciente em relação à questão da alimentação, se for necessário, a psicologia também, o educador físico, então, assim, é uma gama de profissionais que eu até deixei lá no último slide, né? O tratamento a gente vai falar no segundo slide, no próximo, é só a questão do encaminhamento. Então, o encaminhamento vai ser de acordo com a necessidade que vocês observarem naquele paciente. Então, a gente tem que o Ministério da Saúde, ele traz lá o endocrinologista, a nefrologia, o oftalmo, né? O neurologista, cirurgião vascular, o cardiologista. Então, são alguns especialistas que o Ministério da Saúde coloca dentro dessa rede, dessa linha de atenção, né, para que a gente possa estar direcionando o paciente quando vocês identificarem alguma necessidade de encaminhar para alguns desses especialistas. Ah, professora, a gente sabe que tem uma demora, mas é assim mesmo, né? O SUS, infelizmente, é assim, tem essa demora mesmo, mas se a gente encaminha e o paciente, ele aguarda e ele consegue fazer essas consultas, essas avaliações, né? E aqui dentro do tratamento, né, só voltando aqui, que eu falei para vocês que a gente tem a avaliação clínica, tratamento e o encaminhamento para o especialista de acordo com a necessidade. Então, dentro desse tratamento, o Ministério da Saúde, ele traz, né, que a base do sucesso do tratamento é a educação do indivíduo e a sua capacidade para o autocuidado. Então, o tratamento não depende só da melhor medicação que vocês tiverem,
né? Porque às vezes o paciente diz, essa medicação aqui da unidade não faz efeito, eu quero uma medicação para me comprar lá na farmácia. Não adianta uma medicação de última geração se o paciente ele não tiver essa capacidade do próprio autocuidado, né? E esse tratamento, né, ele envolve uma equipe que é uma equipe interdisciplinar. Então, assim, é como a gente comentou anteriormente, não é só o médico, é a enfermagem, é a nutrição, às vezes até a questão da psicologia, né, o odonto. Então, assim, é uma equipe multi que a gente vai precisar. E dentro desse tratamento, a gente tem as ações terapêuticas medicamentosas, e a gente tem as ações educativas e terapêuticas não medicamentosas, mas se a gente tem um fator aí nesse meio que é importantíssimo, que é o paciente, né? O paciente em si, é o autocuidado, porque se o paciente ele não adere ao tratamento, pode ser a melhor terapêutica que você tiver disponível para o tratamento do diabetes atualmente, que você não vai conseguir bons resultados, né? Então, o paciente ele precisa entender que é necessário esse tratamento, fazer o tratamento da forma correta e aderir também às ações da terapêutica não medicamentosa, que são o quê? As mudanças no estilo de vida, né? A questão da alimentação, a questão da prática da atividade física, né? A questão do uso de álcool, né? Então, tudo isso é uma mudança, né? E às vezes a realidade do paciente é bem difícil. Às vezes você não consegue mudar de forma brusca, até para a gente que tem um maior entendimento, um maior conhecimento, tem conhecimento sobre os riscos, até para a gente é mais difícil mudar essa questão dos hábitos de vida. Imagina para um indivíduo que é idoso, por exemplo, né? Um idoso com baixa escolaridade, com um nível baixo de conhecimento, é mais difícil. Então, quando a gente fala dessa terapêutica não medicamentosa, a gente precisa saber como orientar e o que também orientar, né? Porque o paciente, ele diz para ti, doutor, mas eu só tenho isso disponível, como é que eu vou comprar, comer frutas, verduras, se eu não tenho disponível? Então, a gente às vezes tem que adequar, né, a realidade do paciente. O senhor precisa fazer atividade física, mas qual é a atividade física que ele tem disponível? O que é que ele consegue fazer? É só uma caminhada? Então, bem, só uma caminhada, né? Então, tudo isso a gente precisa estar atento. E o paciente em si só, ele precisa entender os riscos da doença e ele aderir ao tratamento, tanto medicamentoso como não medicamentoso, tá? E dentro desse fluxo de tratamento, né, o fluxo para iniciar o tratamento farmacológico conforme a condição clínica daquele paciente na primeira consulta, então aquele paciente que chegou contigo lá na primeira consulta e que ele já tem, né, o diagnóstico, os exames, tudo, que comprova que realmente ele tem diabetes mellitus, né, tipo 2, e vocês precisam prescrever uma medicação, né? Então, assim, o Ministério da Saúde, ele traz o quê? Se eu tenho um paciente que ele está debilitado, com a perda excessiva de peso, né? Aquele paciente que chegou bem debilitado à unidade básica de saúde, primeiramente ele precisa de um atendimento para estabilizar, né? Então ele vai ser direcionado a um serviço de urgência e emergência, né? E após a alta desse paciente, ele vai retornar à unidade básica de saúde para dar continuidade ao tratamento, tá? Mas se é um paciente que chega lá na unidade básica de saúde, que ele está estabilizado, então o Ministério da Saúde ele traz aqui algumas recomendações dessa terapêutica, tratamento farmacológico, lá na primeira consulta, né? Se você tem um paciente, né, que ele tem uma hemoglobina glicada maior do que 7,5,5 ou uma glicemia maior de 200, vocês vão optar por uma monoterapia, né? Que é o que a gente tem disponível na unidade, que é a metformina. Aí depois vocês vão lá no manual para ver lá miligrama, tudo certinho, tá? E eu acho que os outros professores já até passaram isso para vocês.
E a mudança no estilo de vida é fundamental, porque, como a gente comentou, não adianta prescrever metformina lá, que se o paciente ele não tiver a questão do autocuidado, não entender que é necessário essas mudanças também no estilo de vida, né? Agora, se você tem um paciente que ele já tem uma hemoglobina glicada, que ela é maior ou igual a 7,5 e ela é maior do que 9 ou uma glicemia que ela está lá entre 200 a 299, então é um paciente que ele já precisa de uma terapia combinada, né? Onde você pode incluir a metformina e outro hiperglicemiante, né? Que na nossa realidade a gente tem a gliblecamida, né? Que às vezes eles fazem esse uso dessas duas medicações. Agora, se eu tenho um paciente já, né? Que ele tem uma glicemia maior e uma glicemia não, perdão, uma hemoglobina glicada maior ou igual a 9% ou uma glicemia maior ou igual a 300, já é um paciente que você já pode avaliar aí a questão do uso da insulina terapia, mas isso vocês seguem todas as recomendações da diretriz e do Ministério da Saúde, né? Porque na maioria das vezes se iniciam com a medicação, quando a gente não vai tendo bons resultados, inclui, né, outra medicação, e a insulina terapia, ela vai ficando lá para aqueles casos realmente como a gente tem aqui, né, uma glicemia que ela é maior ou igual a 300. E quando vocês forem prescrever glicemia para paciente, fique bem atentos na questão do entendimento desse paciente, quem é que vai administrar essa insulina, né, para esse paciente, orientar sobre a questão do acondicionamento, tudo isso é muito importante, né, porque assim, a insulina, vocês sabem lá, né, que são aquelas unidadezinhas lá, se o paciente ele colocar uma dosagem a menos, não vai surtir efeito. Se ele colocar uma dosagem a mais, ele pode até também ter uma reação adversa não favorável, né? Então, é importante você estar sempre atento. Se é paciente idoso, o ideal é que ele tenha um acompanhante para que vocês possam estar orientando esse paciente quando for um paciente que ele necessite desse tratamento com a insulina, tá bom? E aqui é o que a gente já falou. O não medicamentoso é o quê? São os padrões alimentares, né, saudáveis. O paciente que fuma é necessário orientar sobre a cessação do tabagismo. A gente sabe que isso também não é fácil e existem programas que ajudam o paciente, né? Evitar o consumo de bebidas alcoólicas, a perda e o controle de peso, o controle do estresse, às vezes também é difícil, né? Essa questão do estresse, a atividade física, e tem a questão da espiritualidade, né? A questão da religião, que isso também tudo influencia nessa melhor qualidade de vida e nessa abordagem desse tratamento não medicamentoso. Quanto ao medicamentoso, vocês têm vários medicamentos na indústria farmacêutica, né? Medicamentos até de última geração, mas o que vocês encontram bem disponível dentro das unidades básicas de saúde é a metformina, a glibleclamida, né? E as insulinas, né? A insulina regular, a NPH, a gente tem a insulina Lantus também, mas essa é só na regional de saúde, não é nas unidades básicas de saúde, é para aqueles pacientes que necessitam, prescrito pelo especialista, eles vão estar dando a entrada e eles pegam na regional de saúde, tá? Mas dentro da nossa realidade de unidade básica de saúde é essa, glibleclamida, metformina e as insulinas. Aqui que eu trouxe para vocês é o que eu acabei de falar, o que tem disponível no SUS, né? Essa Lantus, ela é só com a prescrição do especialista e precisa fazer o cadastro na regional de saúde. A NPH e a regular tem na unidade básica de saúde,
Com a prescrição do médico, o paciente ele pega lá todo mês a insulina de acordo com a dosagem, e além da insulina, ele pega também os insumos, que no caso é a seringa agulhada, né? É orientado o descarte correto, que isso também é importante, né? Não sei se vocês viram reportagem recente aqui dos garis de Altamira, né? Eles falando justamente sobre essa questão dos acidentes, né? Que a população ela joga materiais cortantes no lixo comum. Então, isso também é importante que a saúde ela esteja atenta a orientando, tá? Essa que vocês veem aí, que é uma canetinha, às vezes ela vem para o SUS, ela vem, ela some e assim fica, né? Que é uma canetinha que você coloca a dose lá e você só aperta, não precisa estar essa questão de aspirando a dose, ela é mais fácil, mas ela é a NPH. Ela vem por um tempo, depois ela some, depende dos acordos do Ministério da Saúde com os laboratórios produtores de insulina, né? E algo que é imprescindível, né? O uso da insulina, ele é imprescindível no tratamento do diabetes mellitus tipo 1, né? E deve ser instituído assim que o diagnóstico for realizado, né? Então, quando a gente tem diabetes mellitus tipo 1, são pacientes que são insulinos dependentes. Já no diabetes tipo 2, vocês viram lá que vai variar de acordo com as taxas, né, de hemoglobina glicada e de glicemia, tá? O tratamento intensivo, né, ele envolve aplicações múltiplas de doses de insulina, então pode ter paciente que eles fazem 3 doses ao dia, pode ter paciente que faz 2 doses ao dia. Quanto à dose da insulina, vocês podem ver lá na página 181 das diretrizes brasileiras de diabetes, que lá tem todas as doses de insulina. Quanto à aplicação, a gente também precisa orientar o paciente onde ele vai fazer a aplicação, como é a posição da agulha, né? Isso fica bem a cargo da enfermagem, estar orientando esse paciente, porque é no tecido adiposo, com essa angulação aí de 90 graus, né? Orientar o paciente a fazer rodízios de locais, né? Ele pode fazer no abdômen, aí na nádega, na coxa, nessa partezinha aqui do braço, né, que tem esse tecido mais adiposo, mas é importante ele fazer rodízios, né, não fazer no mesmo local sempre, até para evitar alguma lesão ali no tecido, alguma lesão ali naquele local, naquele tecido adiposo que ele está fazendo a aplicação, né. E também a gente conta com alguns dispositivos, não tem disponível no SUS, mas aquele paciente que tem um recurso melhor, né? Eles podem também estar aderindo a alguns recursos para a aplicação dessa insulina ser menos traumatizantes, né? Porque é chato, é ruim você estar 2, 3 vezes ao dia se autofurando, né? É incômodo, não é legal. Então, assim, pacientes que têm algumas condições financeiras maiores, a gente tem no mercado algumas instrumentos, né? Que no caso tem o porta de injeção, que ela fica lá, ela pode ficar até 72 horas, ou então tem um quantitativo lá de aplicação, que eu não me recordo agora de cabeça quantos é no máximo, né? Então, você pode deixar lá, você fura só uma vez e vai fazendo essas aplicações lá durante 72 horas, né? E tem o sistema de infusão contínua de insulina também, que é aquele sistema que é programado, onde ele faz as dosagens de insulina já lá de acordo com a programação, né? Esse, assim, é muito bom para quem é jovem, né? Porque não atrapalha para fazer atividade física, para os seus trabalhos do dia a dia, não atrapalha em nada. E, assim, são dispositivos, né, que a indústria, ela produz com o objetivo de ajudar aos pacientes, né, mas a gente sabe que não é disponível no Sistema Único de Saúde, mas se o paciente, ele tem condição de comprar, por isso que eu trouxe para vocês, para quem não conhecia, esteja conhecendo. E é importante, é o que a gente já falou, que é a equipe multiprofissional, né? Ela é fundamental para que a gente consiga aí que o paciente ele
tenha adesão ao tratamento, que o paciente, a gente consiga fazer uma avaliação não só médica, mas a enfermagem, a nutrição, a educação física e todos os demais profissionais da estratégia de saúde da família, né? O ACS, ele é uma figura importantíssima, porque é ele que conhece a população, é ele que cadastra a população, é ele que identifica essa população, né, com essas vulnerabilidades maiores, né? Então, assim, é importante que a equipe multiprofissional, ela esteja bem alinhada, que o município, ele tenha uma equipe multiprofissional, que não, a gente não só tenha, né, só o médico, o enfermeiro e a equipe técnica, mas que a gente tenha esse suporte da nutrição, da educação física, né, da própria saúde bucal, para que estejam somando junto com nós, né, com vocês, futuro médico, e comigo, enfermeira. E no mais, para a gente encerrar, só ressaltando que vocês sabem que tanto a hipertensão como o diabetes, eles fazem parte do programa, né, do Previne Brasil, que até então não houve alteração nessa nova governo, mas que como eles estão formulando algumas políticas, imagina-se que também vai se formular o programa Previne Brasil, mas se até então vocês precisam estar atentos que os pacientes com doenças crônicas, diabetes e hipertensão, eles precisam ser acompanhados na unidade básica de saúde, eles precisam realizar consulta médica ou de enfermagem, eles precisam ter esse acompanhamento contínuo dentro da unidade básica de saúde. E no mais, era isso que eu tinha para a gente discutir hoje. Eu nem sei se vocês ainda estão por aí ou vocês já me abandonaram. Estamos aqui, prof. Eu peguei os nomes de alguns que foram entrando, aí só faltou uns. Aqui eu vou só chamar quem eu não coloquei para ver se está aí, tá bom? Rapidão, vou liberar vocês para vocês tomar um café para ir para assistir a aula do professor Denis. A Bárbara. Oi, professora, tá aqui. Tá, Bárbara. Dalete. Faltou? Não se manifestou, vou colocar só. O Jonathan. Jonathan Duarte? Jonathan, peraí, Jonathan. Sim. Sou eu. Tá, Jonathan, ok. A Manuela Moura. Manu não, né? Marcos Soares. Tô aqui, professora. A Fernanda, ela não tá, né? Ela tá de luto, eu não vi ela entrar. Mas tá justificado. Mércia. Mércia, nada?